E é isso. Vamos fazer o CRUD agora rapidão, né? Tem as tabelas aqui e tudo mais. A gente precisa fazer duas coisas. Gerar os objetos TypeScript para a gente trabalhar. E qual a segunda coisa? É colocar esse cara na base de dados. A gente escolheu o SQLite por enquanto, mas depois a gente pode usar para subir no MySQL ou qualquer outra coisa. Essa que é a graça de usar o Prisma, né? Você não se preocupa com qual base de dados você vai subir. Então, para a gente criar uma base de dados, já até tem um teste aqui que eu coloquei, mas eu vou apagar para a gente ver. Nós usamos o comando prisma npx, ao contrário, né? npx prisma db, e o db ele tem uns comandos legais pra gente, ó, que vocês podem usar no futuro. O primeiro é o pool. Se você já tem uma base de dados já utilizada, então você usa o pool ali, né, que ele vai tentar criar um esquema desse aqui que a gente está fazendo na mão. Ele vai tentar criar um baseado na tua base de dados legada. E o push, que é o que a gente envia, né? O cara ali envia o que a gente tem aqui para a criação de uma nova base de dados. Então, se eu quiser fazer um push, basta eu fazer prisma db push. E aí, ele cria a base de dados aqui para nós. Ó. Se eu quiser ver a base de dados rodando, eu utilizo algum plugin no VS Code, né? Ou eu posso usar um carinha do próprio Prisma. Deixa eu criar aqui para... Deixa eu criar num terminal à parte. Eu posso usar um carinha chamado npx Prisma Studio. E aí ele vai ser para nós como sendo uma espécie de front-end para a gente ver o que está dentro aí das nossas tabelas que a gente criou. Isso aqui é legal para a gente não precisar se preocupar em baixar o Workbench ou o pgadmin ou algum client SQLite ou até MongoDB, qualquer coisa que você for utilizar. Você pode usar tudo dentro desse camarada aqui, legal? Então, como é que a gente vai fazer? Agora que a gente tem a tabela, né, a gente tem as coisas aqui, como que a gente faz para fazer para gerar o client? E aí o client ele é gerado através aqui do npx prisma generate. Ele vai criar algumas coisas que vai ficar local, mas não vai ficar visível para nós, porque ele vai estar dentro aqui do Node Modules aqui. Então, toda vez que você for rodar esse projeto em algum lugar, você precisa rodar o npx generate sempre, porque senão você não vai conseguir utilizar as coisas dele ali. Fechou? Então, para a gente usar o Prisma, né, o Prisma, geralmente você pode usar o Prisma globalmente, mas para ficar uma coisa, já que a gente vai colocar muitas coisas global, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um módulo global para a gente colocar tudo que for global ali, só por uma questão de organização. Então, generate module, vou chamar de common. Common ou shared? O que vocês preferem? Common, shared. Common. Então, vou botar aqui. Ó. ng common, e aí ele vai gerar só um módulo para a gente, chamado common, aqui dentro. E dentro desse common, a gente pode colocar coisas globais. E você viram que ele pede um Prisma Client aqui pra gente criar. Só que, para uma coisa ser injetável aqui dentro, ele tem que ser uma classe com @injectable em cima. Igual, por exemplo, esse service aqui. Ó. Ele precisa de ter uma classe e um @injectable. Então, a gente vai tomar esse seguinte caminho. Dentro desse common, nós vamos criar um service dessa forma aqui. Né? Então, eu vou chamar aqui de common... Prisma Service, pronto, que vai ser um serviço só para o Prisma especificamente. Daí ele já colocou como provider aqui dentro dele, né, o Prisma Service, e uma parte chamada Prisma Service com o seu arquivo de teste e seu arquivo normal aqui dentro dele, né. Prisma Service. Deixa eu só corrigir essa redundância aqui, mano. Aqui é complicado, hein, mano. Prisma Service. Yes. Deixa eu tirar aqui esse cara. Eita, Prisma Service mesmo, ó. Caramba. Prisma Service.service. É mesmo que ele tá Prisma Service.service. Deixa eu corrigir esse arquivo aqui também. É pra ser colocado só Prisma, né? Foi boa. Tu fez como se fosse do Dart. Então, eu sou desenvolvedor Dart, né? Então, pra gente não perder tanto tempo, aqui na documentação,
já tem uma instância de Prisma Service aqui, eu vou copiar e eu explicar o que é esse código aqui, tá? Na documentação do Nash. Aqui ele vai atribuir, inclusive vai adicionar um ciclo de vida nesse serviço. Ele vai herdar de Prisma Client, portanto vai ser igual ao Prisma Client e vai implementar aqui um módulo init. Então aqui a gente vai ter, até me correu de usar isso aqui no modular também, ciclo de vida, viu? Interessante. A gente vai correr aqui, ó, o módulo init, ele vai iniciar, ele vai fazer uma conexão, né, do Prisma Client, vai iniciar a conexão, e aqui ele vai fechar. Isso vai ser para qualquer base de dados. Então, agora que esse cara pronto, né, dentro do meu common, a única coisa que eu preciso fazer é exportar, porque senão ele não vai ser visível para os outros módulos. O que eu preciso exportar aqui? Só o Prisma Service. E esse Prisma é só o que a gente vai usar por enquanto, depois a gente vai usar outras coisas, né? Agora que ele está configurado no meu sistema de injeção de dependência, aonde eu importar esse módulo e pedir um Prisma Service, ele vai pegar o Prisma Service, sem problema nenhum. Então, por exemplo, eu vou corrigir uma coisa nesses dois caras aqui. Primeiramente, você vê que a gente excluiu os DTOs, porque a gente não vai usar os DTOs gerados, né, do próprio Nash. A gente vai usar os DTOs que estão disponíveis e já foram gerados pelo próprio Prisma. E como é que a gente faz para ter acesso a ele? Primeiro a gente usa Prisma, e nesse Prisma a gente tenta importar importa aqui e o DTO sempre vai ter esse nome, o nome do que você está trabalhando, tipo things, então thing é de criação, create input, pronto, dessa forma aqui. Esse vai ser o tipo. E o tipo do update vai ser a mesma coisa, Prisma, mas não create, mas update e por aí vai. Já gera para nós esse cara todo aqui. Quando a gente for trabalhar, e lá no Service também a gente tem que alterar. Então, aqui a gente não tem nenhum desses dois caras, né? O que a gente tem aqui no update é o Prisma input update e no create a gente tem o think create input, né? Prisma create. E pronto, isso já mostra uma automatização pra gente. A gente faz a mesma coisa dentro do category também, né? Category, nome como é que pronuncia o inglês? Category, né? Alguma coisa assim, né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, eu vou só importar o Prisma novamente aqui. E agora como é category, então põe category. Category.create input. Tá aqui o nosso DTO. E aqui embaixo no nosso update, vamos botar o DTO de update. Acabou. Então, acabou nada. Tem o do service para consertar esse camarada aqui. Então você nota que a gente nem a modelagem dos DTOs a gente faz aqui com esse camarada, que ele já gera tudo pra gente. Porém, se você quiser criar seus próprios DTOs, é tranquilo também, tá ligado? Não precisa se firmar nos DTOs já criando desse camarada aqui, né? Do próprio Prisma, né? E aqui a gente vai começar a utilizar, fazer os testes aqui, colocar o Prisma dentro do nosso category. Vamos fazer primeiro o CRUD do category e depois do things. Aqui dentro, se eu quiser, eu preciso pegar o Prisma Service. Como ele já está no nosso sistema de injeção, né? Ainda não está, né? Mas eu vou já colocar. Mas a gente vai pegar o sistema de injeção, a gente só coloca aqui o private Prisma, Prisma Service, e não Prisma Client, viu, pessoal? Atenção nisso aí. E agora, ele vai dar um erro, obviamente, porque ele não está no sistema de injeção. Né? Quando a gente for rodar aqui quando a gente for rodar ele não vai estar no nosso sistema de injeção. Portanto, vai dar um errozinho aqui, ó, dizendo que ele não está conseguindo achar o Prisma Service dentro do Categories Modules. Então, a gente precisa o quê? Importar o módulo onde ele está. Ou seja, o nosso common module. Dentro desse common module aqui, beleza, ele já importa, mas a gente precisa precisa fazer mais nada. Aqui, dessa forma que a gente importou,
ele já está funcional aqui dentro, ó, e você pode ver que o erro aí já foi corrigido. Então já está funcionando o sistema de injeção de dependência para esse cara aqui. No Things é a mesma coisa, lá no service do Things, é só colocar como construtor dele esse Prisma Service, ele vai reclamar, ó, só para vocês verem, ele vai reclamar, ó, porque o módulo do Things não tem nada, então simplesmente no módulo do Things adicionar o Common, né, como módulo e tudo mais. Tem gente que tem medo disso aqui, mas isso aqui é muito limites para dividir em pequenos bloquinhos de módulo. Isso aqui, na realidade, ele é incrível depois de um tempo que você olha, mas pode ser... Quer dizer, não tem nada assustador, né? Você olha isso aqui e acha tranquilo. Então, agora, como nossos controllers eles só estão chamando o service, dá simplesmente pra gente só trabalhar nos serviços aqui que já vai funcionar. Então, se eu trabalhar no serviço dos category service, a única coisa... Pra mim fazer aqui, por exemplo, um find all, pegar tudo. Basta eu chamar o meu Prisma... aí eu dou um ponto category ponto find main, que ele vai pegar tudo e pronto. Aqui ele já vai pegar todos aqui, dessa forma aqui. O meu VS Code ele tem problema com as primeiras palavras depois do category. Você reparou? Ele morre o serve do TS. O find one, ó, é a mesma coisa. Só que agora a gente vai fazer um find unique, né? Porque a gente vai pegar um ID. E dentro dele, nós vamos fazer um where para verificar. Para pegar só o cara que tem o ID, que é o ID que eu estou pegando aqui em cima. E acabou. Pronto, esse aqui é o find one. É doido, né? Antigamente você fazia um select do caramba. O remove, ele é a mesma coisa do find one. Por isso que eu estou pulando para ele aqui. No caso, delete. E aí ele vai fazer um where desse ID aqui. E já era também. Já sobra pra gente fazer o create e o update. Que é simples também, mas que a gente precisa só se atentar a uma coisinha aqui no update e no create. O create, por exemplo, você usa aqui o método create. E dentro dele você vai receber um data. Esse data aqui é exatamente o DTO, que é o JSON que você vai enviar, né? Vai receber aqui no VeraControl, aqui se você ver o create. Ele vai pegar todo o body, e esse body ele tem que ser igual a esse tipo do Prisma. Ou seja, exatamente os mesmos itens que são necessários para funcionar esse cara, para que popule a tabela de dados como se fosse um JSON. Então, se eu colocar esse cara aqui, ele já é o suficiente para nós. E olha só, aqui é o create. O ponto de atenção está aqui no update, viu, pessoal? O update... na hora que a gente utilizar o update é do mesmo jeito, só que dessa vez utilizando o update category DTO, e nós temos que colocar um where pro ID, porque se você não colocar um where no ID, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a tabela inteira, né? Então você tem que atualizar só o cara que tem esse ID específico aqui pra gente aqui atualizar. Simples assim. E cara, loucura, loucura, loucura. Esse aqui é o CRUD. Esse aqui é o doido do CRUD. Sem tirar nem pôr. Se a gente for testar aqui dentro do Insomnia, por exemplo, já tem alguma... tem aqui uma telinha aqui, por exemplo, do GetAll, dentro do Category e tudo mais. Se eu pegar a categoria, que eu tinha feito testes antes aqui, ó, ele tá vazio, aqui não tem nada. Se eu usar o Create aqui, por exemplo, eu vou botar aqui apenas um Title Office, e ele já cria o com Office aqui da vida. Se eu for ver o GetAll agora, ele vai tentar fazer com o Office aqui agora. Se eu criar um outro carinha aqui, chamar aqui Default, e colocar aqui, ó, você vai ver que ele vai criar aqui com ID 2, e se eu for fazer aqui o GetAll, ele vai pegar aqui os dois carinhas desse camarada aqui. Show? Se eu tentar fazer um update nesse camarada, update, e cadê update aqui? Deixa eu copiar esse camarada aqui. Calma aí, mano, não morre não. Se eu botar aqui um update que é o patch, que ele tá colocando aqui. E... Eita! Mudei errado aqui. E eu
botar aqui, por exemplo, qual o ID desse cara é o 2. Eu quero botar aqui default 2. Então, se eu botar aqui o patch, botar o ID aqui no final e atualizar a propriedade que eu quero atualizar, ele vem aqui default 2. Então, se agora eu rodar o find all, em que o title 2 está só default, se eu apertar agora, ele está default 2. Né? E se eu quiser excluir, né, se eu quiser excluir aqui, basicamente, eu vou pegar aqui /2 delete. Vou botar aqui cadê? Delete. Se eu fizer isso aqui, ele vai deletar. E agora o meu get find all não tem mais o 2. E tá pronto o nosso CRUD desse carinha. Legal, né? Então agora é speedrun, né? Desse camarada aqui. Se eu quiser fazer se eu quiser fazer agora essa exata mesma coisa aqui que eu fiz nesse category aqui, eu vou copiar ele e vou jogar lá no Things. A exata mesma coisa aqui, ele vai funcionar, obviamente, fazendo as alterações do nome dos DTOs, né? Deixa eu só fazer isso aqui, né? Então, se eu botar aqui, ó, create cadê o do DTO do create? Ó, em vez de ser create category, o create do DTO vai ser esse aqui. E o create do update, o update things, vai ser esse carinha aqui. E ele vai estar aqui. Óbvio que eu não recomendo fazer assim, eu recomendo fazer mais devagar para você não se perder. Mas como eu tô pegando isso rapidão, né, para vocês verem, eu só tô fazendo um pouquinho mais rápido, mas não recomendo. Então, ó, eu vou só mudar o nome, só mudar o nome aqui desse category aqui. Vou até fazer assim para evitar de ter problema. Vou mudar o nome de todos esses arquivos aqui para thing. E pronto. O mesmo CRUD, da mesma maneira, ele vai estar funcional aqui. Ah, mas esse aqui tem relacionamento e tudo mais. É por conta disso que se envia, nesse caso, você não vai enviar a categoria inteira. Você até poderia. Você vai enviar o category ID, né? Para registrar esse camarada aqui. O category ID para ele poder funcionar. Então, se eu for fazer um exemplo aqui. Agora você me fala se não foi um CRUD rápido. A gente fez um CRUD no correio ali, foi bem rápido, não? Foi não? Foi não? Esse foi rápido. 2 toques. Dois toques. Então aqui, como é que eu faço para duplicar a pasta? Category Duplicar. things. Duplicar, né, mano? Simples, né? E aqui dentro a gente vai ter tudo do delete, do update e tal. Então é só botar aqui. Dá pra testar o find by ID ali também, né? É no plural, eu acho. Ah, Things. por ID, né, também, né? É, o get by ID ali. É pro plural? Ah, então falta o get by ID. Isso aí eu deixar pra vocês testarem. Aqui. Bom, nesse caso, nos things a gente tem, na realidade, essas keys aqui. Né? Então, menos ID a gente não coloca na criação. O nome, vou colocar aqui, por exemplo, no meu Office, vou colocar aqui monitor. Né? Só para ter aqui. E aqui na imagem, eu vou pegar uma imagem na internet para monitor aqui. O Image deixou opcional também, se eu não me engano. Foi opcional? Se eu não me Foi. engano, sim. Ah, então eu vou botar não. O Approximate Value... bom, não se assusta, viu? Foi só 2.000 só, pô. Quem gasta com monitor aí é idiota. Tá bom.
Quem gasta mais de 3 minutos é idiota, né? Né? Fala assim, não é? Cadê o Iago? Fala aí, Iago, né? Não é verdade? Nossa, Iago já dormiu. Já dormiu? É isso aí já mesmo. foi. Então, categoria ID aqui, por exemplo, vou botar o 1, né? Que é o que tinha ali, que é o que a gente tinha criado. Esse aqui é... Falta vírgula só no final. Bota vírgula, né? Então pronto. É. Desse jeito aqui, se eu botar aqui um cent, ele cria... Por algum motivo ele retornou... Ele tá no string. É o decimal dele, né? Tá bom, né? Então no get all, tá aqui, o carinha todo vem dessa maneira aqui. Obviamente, se eu quisesse fazer uma pesquisa específica para trazer o... Se eu quisesse, por exemplo, nesse find all aqui, eu trazer aqui o... Cadê o think service? E o find all, se eu quisesse trazer também as coisas da categoria, eu poderia colocar aqui, ó, includes, e nesse include aqui, eu botaria aqui category true. E aqui ele incluiria a categoria também, agora. Da hora. É que nem o populate do Isso. MongoDB. Então, se eu pedir agora aqui, ó, ele traz tudo e a categoria. Da hora. Aí, como eu tenho a categoria aqui, eu não preciso desse ID aqui, né? Então, eu posso... Cadê eu posso... Eu acho que eu tenho que botar aqui things, 2 pontos. Eu não lembro mais como é que eu faço o... Category ID. Eu não lembro mais como é que eu faço... Eu acho que é assim mesmo, só tô esquecendo de colocar a vírgula aqui em cima. Things, 2 pontos. Ele não tá deixando. Puta, eu não lembro como faz, velho. Tem o include, tem um outro carinha lá que é... Eu não lembro se é o cursor, se é o... Não, take nem distinct nem o where. Eu acho que é o select. O select. Aí no select, se eu não quisesse mostrar esse cara, eu teria que colocar todas que eu quero... Eu quero que apareça, né? Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. Tipo isso. E tipo isso aqui. Só tirando o... Aí, O que ele tá enchendo o saco aqui? ainda falta um. Nossa, será que é porque eu tenho que botar todos Tem que colocar todos, e botar false? Acho que não, hein, mano. Não. Tem alguma coisa errada aqui nesse select. Approximate ali. Deixa eu ver o que ele vai receber aqui. Não é o select? Select. Será que eu não coloquei a vírgula depois de select? Coloquei agora. Colocou. Bom, enfim, fica aí trabalho aí pra casa se você descobrir aí. Mas sei que tem um select aqui, eu só não tô lembrando como. E aí dá pra fazer ali dá pra selecionar o que vai aparecer ou não. E dá pra incluir coisas do relacionamento, né? Dessa maneira aqui, se você quiser. Também dessa forma. Eu vou deixar sem, só pra facilitar ali. E isso aqui é a nossa terceira aula. Beleza? Abaixo, vamos pro próximo.